Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o primeiro podcast aqui do World of Primos. Boa Eba! tarde! Ai, ai, estamos aqui hoje para conversar, né, Bruno, sobre um tema aí que tem incomodado a gente, tem ficado na nossa cabeça aí nas últimas semanas, na verdade, né? E aí a gente Sim, resolveu unir forças aí, né, a força dos primos para poder falar um pouco sobre esse assunto, né? eu só tô mudando aqui o nome aqui rapidinho, tá? Vai, Tá vai, vai continuando ótimo. aí. Então eu vou ficar conversando com o pessoal aqui enquanto você tá ajeitando. É porque, pessoal, eu sou uma pessoa muito noob de internet, né? E aí eu não consigo iniciar a live já com o nome do episódio certo. Aí eu tenho que pedir ajuda pro Bruno para ele conseguir iniciar, colocar o nome certo lá no episódio. Mas já tá resolvendo, já tá resolvendo. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre a banalização dos transtornos psicológicos. E aí a gente pensou, né, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade da gente fazer o podcast, qual tema que a gente gostaria de conversar, qual tema que a gente sabe que a gente teria assunto, e aí logo a gente pensou assim, vamos conversar sobre terapia, sobre psicologia, sobre, né, as coisas assim que a gente Sei. geralmente bate um papo, mas a gente vai fazer uma conversa bem informal do ponto de vista de paciente, né? De pessoas que fazem terapia, não é Isso. verdade? É. Já mudei aqui já, tá? Só pra ser tranquilo. Ah, beleza. Assim, a gente queria conversar com vocês e deixar claro que a gente não tem a intenção de parecer profissional aqui, né? Somos duas pessoas que já fizeram terapia ou que fazem terapia. Tenho lá, né, a minha fobia específica, que foi o motivo que me levou a iniciar a terapia individual, porque eu fiz terapia em grupo muitos anos, mas a gente vai conversando mais durante aí o episódio. E eu acho que por fazer terapia há muitos anos é uma coisa que eu consigo, que eu gosto de conversar, que eu gosto de falar, porque me faz muito bem, né? Então, assunto psicologia, terapia e coisas relacionadas muito me interessa, mas de um ponto de vista de paciente. E você, por É, eu que também esse faço. assunto te interessa? Então, eu já faço terapia também, né? Desde 2016. Eu cheguei a fazer antes, tipo, quando eu tava no comecinho do ensino médio, assim, acho que para uns... Mas que idade você ia pro ensino médio? 14, 15 Eu anos? Você acho que começa o primeiro ano? ensino médio, eu acho que é 14, 15 até 17, 18, porque depende muito da idade que você entra no ensino médio e a idade que você vai sair. Depende muito do mês do seu aniversário também, né? Verdade. Então, mas aí nessa época eu tive meu primeiro contato, né, com a terapia mas eu era bem novinho, então eu acho que eu fiz, sei lá, alguns meses, tipo assim, 4 meses e depois parei. Mas em Uhum, 2016, aí no final de 2016, depois que eu descobri o meu laudo, né, de esquizofrenia, eu comecei a fazer terapia, então desde então eu não parei mais de fazer terapia. Para mim é uhum, algo tipo que me ajudou a focar, sabe? Tipo, entender meus pensamentos, entender minhas limitações, gatilhos que acredito que todos nós temos para algumas coisas. E daí pra frente eu passei por algumas terapeutas, cara. Tipo, acho que menos de 5 eu não passei não, sabe? aham, aham. É, Mas, não, não tipo, só pode vou falar. concluir aqui essa fala das 5 terapeutas. Aham, Mas todas elas me ajudaram, assim, de alguma forma, sabe? Não que elas eram ruins, mas todas uhum. me ajudaram, tipo, em coisas específicas, assim. Sim, sim. Essa busca da terapeuta que vai se encaixar
a gente. Porque na educação a gente fala muito do rapport, né? Tipo, você tem um rapport com o aluno. Eu acho que na terapia também você tem que ter, como paciente e terapeuta, tem que ter um rapport, que é tipo um espelhamento ali ou uma conexão de alguma forma. Todas elas ajudam, mas às vezes naquele momento específico você precisa de uma conexão Isso. específica, né? E aí você passa por esse período da busca da conexão que você precisa ali com aquela pessoa para te ajudar, né? Qual é a conexão que vai fazer mais sentido ali naquele momento? Sim, e também vai também do seu momento, né? Tipo, você com uma idade, você tem um certo tipo de pensamento. E quando você vai ficando mais velho, vai vivendo mais, seus pensamentos mudam, né? Então, acho que, tipo, você muda. A gente faz sempre em constante mudança. Então, às vezes, não vai encaixar mesmo algumas diferenças de ideias, alguma coisa assim. Mas não necessariamente a culpa é das terapeutas que são ruins. Eu acho que vai do tipo da, como você falou, da conexão que você cria de paciente versus terapeuta, no caso, né? Sim, sim, sim. E aí, como que a gente chegou? Vamos contar como que a gente chegou no tema de hoje. Porque, tipo, cada podcast a gente vai tentar trazer um tema diferente relacionado à questão de terapia, psicologia, como que foi pra gente, nosso processo, mas também aquilo que tá na nossa cabeça ali, como que a gente chegou neste tema de hoje. Ah, tipo, por eu ter um laudo, né? Depois que eu comecei a pisar no chão, assim, nessa questão, nesse assunto mais psiquiátrico, psicológico, eu criei uma empatia, assim, muito grande que eu não tinha antes com todos os tipos de transtornos, né? E às vezes ver pessoas banalizando isso, tipo, tirando como legal, se você tem algum tipo de transtorno de qualquer tipo que seja, me dá uma dorzinha assim no coração, sabe? Porque não é fácil. Quem vive tem suas dificuldades, suas limitações. É claro, tem como você viver uma vida com uma qualidade boa se você tomar as medicações certas, se você fizer o tratamento ter a própria terapia, se você fizer um acompanhamento psicológico que te ajude, você vai conseguir ter uma qualidade de vida. Hoje eu tenho uma qualidade de vida, então, tipo, às vezes as pessoas elas falam, mas elas não têm noção assim da profundidade que é que é esse mundo, esse universo, né? E aí, quando você me propôs para a gente conversar sobre alguma coisa, eu falei, ah, vamos conversar sobre isso, porque eu tô me sentindo assim, sabe? Então eu meio que levantei a bola e é isso. Não, eu achei genial quando você falou, porque eu acho que a gente precisa ter esse espaço para falar sobre essas coisas online, sabe? Porque eu sinto que muito dessa banalização, ela nunca é na cara da gente. Nunca ninguém chega pra gente e fala assim, tipo, ai, igual no meu caso, que é fobia específica. Ai, nossa, eu acho um absurdo você ter essa fobia, ou então, ou o oposto, tipo, ai, tadinho, eu tenho tanta pena de você por você ter fobia. Tipo assim, a pessoa nunca fala na tua cara, né? Ela sempre. Mas na internet o comentário fica muito lá, né? E aí a pessoa pega e a sensação que eu tenho quando a gente fala de banalização, eu acho que o que me afeta muito é um outro aspecto. É tipo assim, as pessoas rotularem as outras com aquele transtorno sem saber se a pessoa tem ou não tem alguma coisa. Porque, por exemplo, né, no meu caso da fobia específica, eu tenho fobia específica de relâmpago e trovão, que afeta muito a minha vida. Gente, verão aqui no Brasil, tipo, é muito complicado para mim. E aí, as pessoas, às vezes, elas têm um medo normal de algo e elas ficam, ai meu Deus, eu tenho fobia. Ou então, você assiste um vídeo de alguém com um medo normal de algo e aí no comentário um monte falando que a pessoa tem fobia. E aí eu fico assim, tá, mas tipo, vocês são psicólogos? Tipo, vocês são psiquiatras? Como que vocês estão rotulando a pessoa falando como se a pessoa tivesse aquele transtorno, sem saber. Nos comentários tem muito disso, né? E aí isso também às vezes me dá um negocinho assim, sabe?
As pessoas hoje na internet, elas estão um pouco sem limites, né? Porque elas falam o que elas acham, mas elas nem pensam no estrago que um comentário num post pode fazer numa pessoa, né? É claro que tem momentos que são posts engraçados, memes. Cabe você fazer uma piadinha ou outra, desde que respeite as pessoas. Mas tem coisas tipo, igual você falou, fobia de relâmpago e trovão, pelo amor de Deus, isso é frescura, sabe? E não é frescura, tipo, acontece e mexe com a gente, com o nosso psicológico, e sentir medo é ruim, sabe? Ninguém gosta de sentir medo. É claro, tem aquele assunto, o medo te ajuda a você evitar algumas coisas, beleza. Mas, tipo, fobia, igual você falou, relâmpago, trovão, chuva, aqui na nossa região, né, Barra Mansa, Volta Redonda, quando chove, chuva de verão, as chuvas são bem intensas, né? Então, tipo, cai muito raio, relâmpago, tem muito É. barulho. Aqui na minha casa, se eu não correr e desligar tudo da tomada, queima tudo, porque cai muito, entendeu? Então, Eu tô assim, às vezes rindo as de pessoas, elas nervoso não... porque eu já passei por chuva aí. Então, e aí as pessoas, às vezes, elas não têm noção, assim, do tamanho do estrago que um comentário errado, assim, Sim. pode fazer, né? Da pessoa. Sim, sim. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que atrás do computador, né, tem uma pessoa ali, né? Mas nem é, geralmente as pessoas nem falam por exemplo, ninguém comenta nos meus vídeos, né, no canal. Tipo assim, ninguém vem me falar tipo, ai, que idiota, você tem, mas às vezes eu vejo as pessoas rotulando as outras em vídeos de outras pessoas. E isso me incomoda porque você não sabe. Porque, tipo assim, pode ser que a pessoa tenha algum transtorno, pode ser que ela não tenha algum transtorno e você tá lá chamando ela. Me incomoda quando as pessoas usam o nome do transtorno como pejorativo. Tipo assim, tá vendo? Tá fazendo isso no vídeo porque é tal coisa. E aí fala. E aí Uhum, geralmente usa o nome de um transtorno pra meio que xingar a pessoa. Isso me afeta sim. muito, porque igual você falou, depois que a gente começa a fazer terapia, que a gente tem um laudo, que a gente tem a gente sabe o que a gente tem, quando a gente descobre o que a gente tem com a psicóloga ou com o... Psiquiatra. fugiu. Psiquiatra, obrigado. Você sabe, e aí você cria empatia em relação a todos os outros transtornos, porque, tipo assim, igual você falou, você começou a criar empatia e você começou a entender. E aí isso às vezes me incomoda quando eu leio os comentários e tem alguém xingando outras pessoas usando um, um transtorno psiquiátrico ou psicológico. E tipo assim, vamos pegar uma coisa que é bem, eu acho que é bem comum, eu já vi muitas pessoas falando, tipo, eu sou bipolar. Cara, bipolaridade é um negócio bem tenso, velho. Tipo, você tem tipos extremos, assim, de sentimento e ansiedade, e aí depois você fica depressivo e parece que a pessoa não tem noção, tipo, do quão tenso é. Tipo, tem gente que tem compulsão e faz coisas na euforia que ela não faria jamais em outro momento. Então, e eu não sabia, quando eu fui pesquisar um pouco, tem pessoas bipolares que também perdem o contato com a realidade, então pode ter alucinações também. Então, tipo, uma coisinha, uma fala pequenininha assim, sou bipolar, porque ela acha que ela acordar de manhã assim e queria fazer uma coisa e não consegue fazer no almoço, ela já mudou de pensamento. Mas, tipo, a bipolaridade não é só isso, entendeu? Então, Sim. às vezes as pessoas, elas não, acho que até por ignorância de não saber mais ou menos como funcionam algumas coisas, elas acabam falando esse tipo de coisa. Sim, sim. É igual você falou, às vezes as pessoas confundem, porque você mudar de uma emoção para outra é normal. Você é normal um dia você estar alegre e às vezes no outro dia você não estar alegre. Todas as pessoas têm, igual aquele livro, né, o Picos e Vales. Todo mundo vai ter momentos bons e todo mundo vai ter momentos ruins. Não, e às vezes nem tipo de um dia para o outro, tipo, você acordou benzão, felizão, aí você vai lá e acontece alguma coisa no seu serviço e você fica tipo, meu Deus, eu tava tão feliz.
Então, às vezes, não precisa nem de mudança de um dia, sabe? Acontece com todo mundo, é fácil jeito Sim, acontecer isso com sim. todo mundo. Acontece muito comigo dessa mudança de humor, tipo, normal, que é tipo assim, pô, eu amo tomar o meu cafezinho de manhã. Pra mim é muito importante que eu consiga sentar e tomar café. Agora, se eu acordar atrasada e eu não tiver tempo de sentar pra tomar meu café, aí aquele acordar bem, já fiquei puta, já fiquei com raiva, já fiquei com ódio no coração, meu humor já mudou. Questão de 10, você me dá 10 minutos e eu percebo que eu não vou tomar café da manhã, já era. Mas isso é normal, tipo, ficar com raiva é normal, ficar triste é normal, ficar feliz é normal. Aí você banalizar e dizer que, tipo assim, eu acordei bem e fiquei com raiva porque eu não vou tomar café, eu não posso pegar e falar que eu tenho bipolaridade. Porque eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sou, e tipo assim, foi só uma variação pequena de humor ali, né? Então eu não posso, tipo, Sim. chegar e ficar falando para as pessoas, eu tô bipolar, eu sou bipolar. Que não faz sentido, não posso falar. Eu lembrei do Divertidamente aqui, eu fui ver o 2, né? É bem Eu legal. não assisti, mas conta. Eu não ligo pra spoiler, pode falar, o que, que você achou? Cara, achei legal, tipo, porque eles trabalham bem bastante a ansiedade. Porque você viu um? Eu vi. Então, aí no 2 a personagem principal, que eu não lembro o nome, ela chega na puberdade, né, aos 13 anos. Uhum. Aí começam a aparecer novas emoções. E aí chega a ansiedade. Aí a ansiedade, eu sou sua fã, alegria, pô, você sempre cuidou bem dela, pá, não sei o que lá. Aí quando, na primeira oportunidade que a alegria vai contra a ansiedade chuta a alegria com as emoções antigas do primeiro filme e manda lá pro onde do esquecimento lá e ela assume o controle. E é um controle, tipo assim, desgovernado, porque ela fica assim, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas aceitarem a gente tem que, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar sem amigos, e começou, tipo, a tomar conta, sabe? Então, tipo, eu achei legal esse trabalho da ansiedade, porque às vezes as pessoas também, acontece ao contrário. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu sou bipolar, mas ela não sabe o que é bipolaridade em si, porque ela não pesquisou. Mas acontece ao contrário, da pessoa ter muita ansiedade e achar que é bobeira, sabe? E não Hum, procura ajuda por causa que ela acha assim, é normal pensar assim, entendeu? Mas aí a pessoa tá sem dormir, tá estressada, não tá rendendo no estudo, trabalho, seja lá o que for, entendeu? Então eu vejo que o contrário também acontece nesse muito. sentido. Muito. E infelizmente eu ainda sinto que algumas pessoas elas ainda têm uma resistência em relação ao tratamento psicológico, terapêutico e psiquiátrico, tipo, né? E é Muito. igual você falou, às vezes a pessoa, assim, nós que somos pacientes, às vezes a gente não pode rotular, é errado, mas a gente que tá lidando com os nossos problemas, a gente já tá nessa lida, tipo, muito tempo, a gente desconfia. E aí eu pelo menos sou uma pessoa que eu tento alertar a pessoa, tipo, olha, você tá se sentindo assim, assim, assim? Por que você não procura um profissional? Você já tentou ir numa psicóloga? Tipo assim, que é óbvio, eu não vou falar nada pra pessoa além de, tipo, procure um profissional, né? Porque você vê que às vezes a pessoa tá num ciclo de ansiedade muito doido ali e não tá sabendo sair. Sim, e complementando o que você falou, por causa dessa banalização, tipo, tudo hoje é um nome, uma sigla, a pessoa às vezes que está sofrendo com ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno, assim, ela acha que como as pessoas estão sempre falando e falam de uma forma assim muito comum, é comum também ela se sentir daquele jeito. Então, às vezes você falou, a pessoa está tendo pico de ansiedade lá em cima, está faxinando a casa às 4 horas da manhã e não sabe por quê, e ela não procura ajuda. Exatamente até nesse ponto, né? Tipo, preconceito às vezes também.
Sim, sim. E eu sinto que eu que lido com muito adulto e idoso, eu sinto que, infelizmente, as pessoas mais velhas, elas têm um pouco mais de resistência. Eu acho que as gerações mais novas, até a galera que é mais nova que eu, tipo, eu tenho 34, eu sinto que a geração mais nova, ela é bem mais consciente sobre a questão de buscar ajuda profissional quando tá se sentindo mal, né? É claro que, dependendo da idade, às vezes o adolescente, por exemplo, ele pode não ter ajuda dos pais, mas ele consegue, às vezes, ter noção de que ele precisa de pedir ajuda. Eu acho que a galera mais nova tá Sim, tendo muito mais informação. Porém, essa mesma galera, eu sinto que é a galera que xinga os outros de transtorno psicológico na internet. Aí eu fico, sim. vocês têm que decidir. Vocês estão a favor ou vocês estão contra? Vocês são fã ou são hater? Quer ajudar ou não? É. E as pessoas mais velhas também, acho que pelas coisas que aconteceram no passado, né, tipo, ter ter muito não, mas tipo, ter alguns manicômios, hospitais psiquiátricos que internavam a mesma pessoa e colocavam na camisa de força, essas pessoas que pegaram um pouco, nem seja um resquício, assim, dessa Sim, época, elas têm na cabeça delas que, tipo, psiquiatra é médico de maluco. Você ir no psiquiatra e ele te receitar um antidepressivo levinho ali, já é o final do mundo, tipo, porque você já é doido. Cara, não é, cara. Às vezes, até uma dosagem de floral, alguma coisa bem natural, assim, que não vai agredir tanto o seu organismo, vai te ajudar você dormir melhor, você ter bons relacionamentos com as pessoas ao seu redor, regular seu organismo. Então, tipo, tem as pessoas, igual você falou, mais antigas, assim, que já viveram ou viveram algo parecido, ou tem um caso assim, ela já acha assim, psiquiatra, médico de maluco, não vou lá, porque eu tô bem. Então tem muito desse preconceito ainda, é por causa das coisas que aconteceram no passado, né? isso é verdade. O que você falou valida muito. Tipo assim, é, eu consigo entender o porquê da resistência, né? Porque, primeiro, que talvez não. Eu sinto que talvez no passado não se tinha muita informação sobre alguns transtornos, nem tinha nome ainda, né? Por exemplo, eu que fiz após em psicopedagogia, a gente hoje tem os transtornos educacionais, né? Os transtornos em relação ao processo de aprendizado, né? Tipo assim, a pessoa às vezes ela pode ter algum transtorno ali. TDAH, dislexia, descalculia, que tem a ver com o processo de aprender. Cara, na época, quando eu era criança, ninguém sabia o nome dessas coisas. E eu tenho só 34 anos. Aí eu fico imaginando, imagina na época dos meus pais, né? Que é 60 mais. Não tinha nome, não tinha diagnóstico, não tinha nem o saber, era só, que essa criança é levada. Sim. E às vezes taxaram de louco, né? Eu já vi, tipo, gente contando, até de TEA mesmo, de autismo, que às vezes o cara tinha uma peculiaridade e aí todo mundo, fulano é doido, não sei o que lá. Porque quando eu era mais novo, quando eu era mais novo, não, eu sou novo ainda, mas tipo, quando eu estava na escola, é, tinha gente que hoje eu olhando para o passado, eu consigo enxergar que a pessoa tinha algum tipo de laudo e a gente às vezes achava de maluco, assim, cara, até porque por causa da desinformação da época, não era comum terapia nessa época. Eu não via ninguém falando nessa época assim, eu faço psicóloga. Hoje eu posso listar aqui mais de 10 pessoas que eu conheço que fazem terapia. Né? Igual você falou, nessa época não tinha muito informação sobre isso, né? Não tinha, não tinha. E aí hoje a gente tem mais informação, mas ainda é uma barreira você levar a informação para todas as pessoas, né? Então, eu acho que conversar sobre o tema é importante até para as pessoas verem que, tipo assim, olha, tipo, são duas pessoas que estão só falando abertamente e tranquilamente sobre o assunto. Não é uma coisa de outro mundo, não precisa ficar assustado, entendeu? É tranquilo, é normal, tipo, falar sobre também. Sim, complementando a sua fala, eu tive preconceito quando eu fui falar com a minha mãe que eu estava me sentindo mal. Eu não sabia como chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu tô tendo alucinação, até porque eu não sabia que era alucinação, né?
E aí eu falei assim, mãe, eu tô ouvindo vozes e eu tô me sentindo perseguido, tudo. E demorou um tempo para eu chegar nesse tipo de pensamento, porque a pessoa que não está vivendo ainda nesse mundo, ela não consegue medir as coisas. Então, às vezes, algumas coisas aconteciam comigo e eram coisas, e eu pensava assim, é coisa da minha cabeça. Por exemplo, eu passei por alguns empregos antes de chegar no meu diagnóstico. E eu lembro hoje, e hoje faz sentido para minha família, para minha mãe, pessoal aqui de casa, eu chegava em casa e falava assim, mãe, a fulana tá me perseguindo no trabalho. Aí ela falava assim, Bruno, é normal, porque é sua chefe, ela tem que ficar em cima, ela tá vendo que você está fazendo um trabalho. Eu falo, não, mas não é assim. E aí eu saía do emprego e minha mãe falava assim, não quer trabalhar, não sei o que lá. Mas não porque ela estava falando por maldade, é porque ela achava realmente que não tinha um quadro e não estava acontecendo isso, que eram coisas normais de serviço. Então eu passei por alguns tipos de serviços e até chegar nesse ponto de eu entender que eu estava tendo alucinações, não foi de uma hora para outra. E no começo eu mesmo tinha, e no começo eu tive preconceito, porque tipo, falar assim, eu não tô tendo alucinação. Alguma coisa que tá aí, eu comi alguma coisa, sei lá, aconteceu alguma coisa e tá mudando meu pensamento. Mas na verdade, depois que eu sentei e parei para pensar, estava acontecendo comigo. Sim, sim. Essa coisa do. Ah, comigo não acontece, né? É difícil da É gente coisa de filme, é coisa de filme. coisa de filme, né? Não, isso acontece com os outros. Eu acho que. E assim, igual a gente tá falando, né? Não, eu não conheço muitas pessoas que se sentem confortáveis de falar tão abertamente. Igual você, eu acho que é uma das únicas pessoas que eu consigo conversar abertamente sobre, tipo assim, então, né? Tipo, acontece isso comigo. Tipo, então, né? Tipo, fui na psicóloga e aconteceu isso, porque eu me sinto confortável. Eu não sinto uma necessidade extrema de esconder isso, de esconder, sabe? E eu acho importante que outras pessoas saibam que tudo bem. Se você não tá se sentindo bem, você pedir ajuda, você conversar com os outros, falar sobre, né? Eu acho importante. E igual você falou, é difícil quando a gente tá sozinho a gente perceber também que a gente precisa de ajuda, porque às vezes a gente não percebe, né? No meu caso, eu contei para um amigo. Não contei para minha mãe primeiro, eu contei para um amigo. Eu falei assim, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu estou sem saber o que fazer. Aí ele falou, senta e fala com seus pais. Porque pode ser N coisas, pode ser alimentação, pode ser falta de sono, na época eu dormia bem mal. Pode ser muitas coisas, mas pode ser algo psiquiátrico também. Então você tem que conversar. Aí, tipo, eu cheguei e falei com minha mãe tudo. Mas não foi, tipo, do nada, assim, eu tipo, de poder, vou falar com a minha mãe sobre isso. Não, não foi. Eu fiquei pensando sobre. Mas pedir ajuda é importante. Se você que está ouvindo isso, está assistindo, se você está se sentindo mal e não sabe o que fazer, peça ajuda. É melhor você pecar pelo excesso do que você ficar, tipo, descobrir alguma coisa mais para frente que poderia ter sido evitado muitas coisas e ser minimizada se você tivesse procurado ajuda antes, entendeu? Se eu tivesse procurado, não é que eu tivesse procurado, mas se eu tivesse começado um tratamento antes, quando, tipo, eu comecei a dar sinais, talvez a minha vida seria um pouquinho diferente. Porque eu cheguei a bater de carro, eu cheguei a bater de carro. Uhum. E eu apaguei, quando acordei, eu tava lá, o carro tava batido e tal. É perda material, coisas materiais a gente Uhum. recupera. Mas eu poderia ter machucado, poderia ter machucado outra pessoa, tudo. Então, tipo, se você tá se sentindo um pouco estranho em relação psicologicamente, cara, peça ajuda, é o que eu te indico. Sim, sim, com certeza. E eu acho que isso vale, tipo, se estende, né? Tanto para as questões psicológicas quanto até para medicina comum, né? Tipo, é muito melhor se você tá na dúvida. Eu prefiro, tipo, é igual, cara, você tá sentindo, sei lá.
dor de garganta, você tá sentindo dor de garganta, tá sentindo dor de garganta. O que você tem que fazer? Você tem que ir no médico, né? Você tem que ir no otorrino ou ir na emergência do hospital consultar pra ver o que você tem. É melhor você chegar lá e o médico falar assim: ah, você não tem nada não, só espirra um sprayzinho aqui que vai passar, do que você ficar ignorando e aquilo virar um negócio muito pior. Eu acho que equivale às questões psicológicas. Se você não tá se sentindo bem, você tá na dúvida, eu acho que vale muito mais você procurar ajuda. E aí o profissional vai saber te orientar. Ah, não, isso que você está sentindo não é nada, né? Ou então, não, beleza, vamos procurar e tentar fazer um tratamento. Sim, e a pessoa fica esperando, tipo assim, se eu tiver mais um dia de febre, eu vou. Se minha garganta continuar doendo amanhã, eu vou. Aí chega no outro dia da manhã, se amanhã tiver, eu vou. Então, às vezes nunca vai. Aí entra naquilo que eu falei, às vezes, tipo, é até uma doença que tá te começando a afetar seu organismo. E se você fosse na emergência, tivesse feito qualquer tipo de exame, um exame de sangue, ou começasse a tomar algum tipo de remédio, os danos seriam minimizados. Então, às Uhum. vezes, a gente acaba vacilando, tipo, é só uma dor de cabeça. Mas se tá 3 dias com dor de cabeça, não é só uma dor de cabeça, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Sim. Então, vale também para as questões que você falou. Não só as psiquiátricas, psicológicas, mas também do seu corpo normal do dia a dia, porque acontece. Uhum. É, isso é verdade. E aí, isso, eu acho que isso também se encaixa na banalização. Por exemplo, né, igual a gente estava falando no começo do vídeo, todas as pessoas têm momentos felizes e momentos tristes. Mas, se você está triste de cama por 3 meses, já não é mais um caso que é o que acontece com todo mundo. Então, o ideal é você pesquisar e procurar uma ajuda. Tipo, olha, por que que eu não consigo sair deste platô de tristeza constante? Entendeu? Porque pode ser uma tristeza, sei lá, por um luto, ok, mas pode não ser apenas tristeza, pode ser o início de um quadro de depressão ou algo do tipo, e daí só um profissional mesmo para dizer, né? Então, você não pode também banalizar os seus sintomas, já que a gente está falando de banalização dos transtornos psicológicos e psiquiátricos, a gente também tem que tomar cuidado para nós não banalizarmos os nossos sintomas. Tipo, no sentido de ignorando. Eu tô de cama aqui tem uns 3 meses, mas tá tranquilo. E vai continuando. É até comum demais acontecer, né? As pessoas falam assim, ah, é só uma tristeza. Aí, tipo, a pessoa, igual você falou, tá 3 meses pensando naquilo, remoendo, e aí nada faz sentido, você não quer sair de casa. Mas é porque eu sou caseiro. Tá, beleza, você gosta de ficar em casa. Mas todo mundo sai de casa às vezes, pra ir, né, sei lá, na padaria. Aí você, eu não quero ir na padaria hoje que eu não quero pão. Você não quer pão, no outro dia você não quer. Outro dia você não quer. Aí você não sai. Aí você fica, aí é a pessoa que trabalha. Na casa, trabalho, trabalho, casa. Pessoa que estuda. Escola, casa, escola, casa, casa, escola. Então, tipo, às vezes a gente mesmo analisa isso, né? E a gente transfere o que está acontecendo com a gente para outras pessoas. E cada pessoa é uma pessoa. Aí Sim. é até complicado de você, tipo, a outra pessoa passou por isso e estava bem, então eu vou ficar bem. Cara, né? Não é. Você é outra pessoa, você é singular, você tem seus próprios questionamentos. E às vezes a gente Uhum. também terceiriza, né, as coisas Sim. e vai se espelhando nas outras pessoas e quando você está só definhando, e às vezes quando você vê, já é tarde demais. Já é tarde demais, isso é verdade. Vamos voltar nesse tema, mas pessoal, eu vou só minimizar a tela aqui rapidinho, porque eu vou conectar no chat aqui da live na Twitch, porque eu sou uma pessoa super irresponsável e esqueci de conectar. Já tá abrindo ali. Abriu o chat. Beleza. Entrei aqui. Pessoal, se alguém estiver assistindo, quiser deixar comentário, conversar com a gente, deixar pergunta, pode deixar aqui no chat enquanto a gente está ao vivo aqui na Twitch, que a gente vai comentando. Acabei de abrir o chat ali. Gente, aí eu vou ficar de Eita, olho agora. Eu tinha esquecido, me perdoem, de abrir o chat na hora que a gente começou a live.
Mas já estamos com o chat funcionando. Desculpa, foi minha culpa Beleza. mesmo. Não, Mas, não, tô tranquilo. eu queria voltar na questão da ansiedade, porque eu não sabia, mas uma coisa que eu descobri fazendo, né, terapia é que muitos dos diagnósticos eles carregam a ansiedade como subdiagnóstico, que foi o meu caso. Acabei tendo, né, o caso de ansiedade devido à minha fobia específica. Por quê? Eu tenho a fobia de relâmpago e trovão. E aí, quando chega no verão, eu fico extremamente ansiosa porque eu fico o dia inteiro esperando a hora da chuva. Porque eu sei que durante a chuva eu vou ficar muito mal. E aí, o problema da ansiedade é que eu não fico mal só durante a chuva por causa do medo. Eu fico o dia inteiro já sentindo. E me ataca a minha barriga, né? Eu fico com dor de barriga. E aí, eu fico o dia inteiro remoendo aquilo, tipo assim: ai meu Deus, será que foi um relâmpago? E aí a ansiedade fica, né? E aí você começa naquele ciclo. Foi um relâmpago, não foi um relâmpago. Eu escutei, eu não escutei. Deu um clarão, não deu um clarão. Ai, 3 horas da tarde, 4 horas vai chover. E aí, além da fobia, ela carrega aquela ansiedade de você ficar doidinho. Tipo assim, vai chover, daqui a pouco vai chover sim. E aí já fica naquele ciclo. E infelizmente, né, às vezes uns diagnósticos trazem outros na Sim, embalagem. e a ansiedade castiga, cara. A ansiedade castiga. Eu, eu não sou muito ansioso, não. Eu já fui mais, hoje eu sou mais tranquilo. Uhum. Mas eu vejo isso que você falou, tipo, síndrome do pânico, fobias específicas, bipolaridade, burnout, o que mais? Borderline, então, tipo, tudo Sim. tem nem que seja um ganchinho, assim, Um fincado na ganchinho. ansiedade, sabe? Sim, sim. Aí aí você tem que prestar atenção em todos os sintomas. Não só o sintoma do seu diagnóstico maior, como da ansiedade. E aí você tem que ir tratando e entendendo as duas coisas. E também, como é que eu posso dizer? A, a, tipo, a ansiedade dosada, ela é tranquila de lidar. Mas Sim, quando foge da nossa capacidade de controle, aí entra a medicação. sim, Porque, às vezes, a gente, por si mesmo, assim, não consegue controlar, sabe? E aí já entra também na questão do preconceito, que, tipo, tá, eu sou ansioso, por que eu tenho que tomar remédio para ansiedade? Não, é só um pensamento. E, às sim, vezes, um remédio fraquinho vai corrigir isso e vai te deixar mais estável. Então, sim. passa, né, por esse âmbito também, tipo, de aceitação. Porque às vezes a pessoa assim, a ansiedade não é doença. Cara, pode não ser, mas te afeta a fazer tudo no dia a dia. Sim, sim. E assim, eu não sei o que tá escrito lá no DSM-5. DSM-5 é como se fosse, é um livro é um livro que é como se fosse, entre aspas, né, tipo assim, o o DSM-5 é o que é de é o livro que é como se fosse o guia da psicologia, e a gente, na psicopedagogia, a gente também usa o DSM, porque lá tem escrito, tipo assim, transtorno tal, são essas características, essas são as características, tem que ter tipo, quais são os sintomas mais comuns? São esses os sintomas que este transtorno tem. Para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que ter X número daqueles sintomas. Então, o DSM é como se fosse o, como é que é aquele negócio de advogado? Guia. É como se fosse o guia mesmo. A gente chama de a Bíblia dos Ah, psicopedagogos e dos psicólogos, porque lá tem todas as informações necessárias que os grandes estudiosos
decidiram que é isso aqui que é a definição desse transtorno, esses são todos os sintomas, e para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que ser acompanhada X meses e tem que apresentar tais sintomas por tanto tempo. Então, é meio que fosse o guia mesmo da psicologia ali para você diagnosticar. E na psicopedagogia, a gente usa o mesmo DSM, que agora está na 5ª edição, por isso que a gente fala DSM-5, para ver os transtornos relacionados à aprendizagem, né? E eu me perdi o que eu tava falando antes. Da ansiedade, Da não. ansiedade. Da ansiedade. A ansiedade, ela tá Dentro do DSM, muito... sim. Isso. E aí, tem uma discussão, igual a gente tá falando de medicação, muito grande na área da pedagogia e psicopedagogia, se deve-se ou não deve-se medicar crianças. E aí um discurso muito grande de que está se banalizando, né, que é o tema de hoje, dar medicamentos para as crianças, que as crianças estão ficando dopadas. E aí, cara, isso depende muito, porque nos guias e o profissional, às vezes você vê que a criança precisa de ajuda medicamentosa para ela sair da crise, para ela ir para um estado de equilíbrio, para depois conseguir lidar com aquilo. Porque o medicamento, o objetivo é esse, né? Tipo, trazer o paciente para o equilíbrio, para que depois ele consiga fazer o tratamento ali. Mas eu não sei dizer porque eu não estou nas escolas, mas é uma preocupação muito grande. Eu que vivo com professores, é uma preocupação e uma fala muito grande de muitos professores que estão dopando as crianças. E aí eu não sei, a minha opinião, depois de fazer a pós, é diferente de muitos professores. Porque, assim, eu acredito que pode ser que uma pequena porcentagem de crianças podem estar sendo medicadas sem necessidade, mas, na minha opinião, a grande maioria dos pacientes realmente precisam do medicamento para vir um equilíbrio, e aí depois vir o tratamento. Eu não sei, eu sei que é um assunto muito delicado, mas essa questão da medicação, o que mais, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho a seguinte opinião. Primeiro, você falou que eu acredito. Às vezes uma dosagem de remédio traz a pessoa para o equilíbrio. Nem sempre, tipo, as pessoas acham que, tipo, igual eu tenho um quadro de esquizofrenia. Então eu tenho que tomar remédio para regular o meu cérebro e eu preciso continuar porque não tem cura. Mas alguns transtornos, eles só acontecem em determinada época da vida ou por determinada situação que você está passando. E às vezes um remédio pode te ajudar a entrar em equilíbrio e depois você faz acompanhamento psicológico ou você faz algum tipo de tratamento, alguma terapia em grupo ou pratica algum esporte, falando no caso das crianças, pratica alguma atividade física. Eu já ouvi em vários casos amigos falando, coloquei meu filho na música, tocar violino, acalmou a criança e ela mudou. Então, tipo, tem jeito sim de você tratar essas coisas sem remédio, mas eu acredito que em alguns casos específicos, a utilização dos remédios, ela é bem-vinda, porque não vai ser para sempre, sabe? Tipo, vai só regular e aí você dá um pontapé inicial e deslancha, cara. Mas, trazendo para o nosso assunto de hoje, na banalização, eu vejo muitos pais. Eu conheço algumas histórias, porque minha mãe é professora, trabalha na escola, então ela acaba compartilhando algumas coisas. Mas tem gente que fala assim, meu filho é muito elevado, ele sofre de TDAH. Cara, às vezes seu filho só é elevado mesmo, porque ele nasceu, faz parte dele, sabe? Então ele gosta de, sei lá, assistir televisão de cabeça para baixo, ele gosta de andar correndo por aí. Nem sempre isso é um transtorno, ele só é assim. E aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho dislexia. Cara, às vezes a criança, ela só é preguiçosa, ela não gosta de estudar. E aí ela entra nesse ponto, tipo assim, tudo é algum transtorno. Não, nem sempre é algum transtorno. Às vezes é a personalidade da pessoa. Tem gente que não gosta de estudar e fala mesmo, e tá tudo certo. Sim, sim, é. Eu concordo muito com você. Eu acho que é aí que entra a questão de
procure um profissional. Procure um profissional. Por quê? Porque você não pode olhar para uma criança e ou dizer que ela é levada ou dizer que ela tem TDAH sem ter passado por um profissional. Porque do mesmo jeito que alguns pais querem um laudo para justificar aquela criança que é uma criança só levada, e também tem o outro que é a criança claramente precisa de um acompanhamento profissional. Você tá vendo que ela precisa passar por um né, acompanhamento profissional ali, mas os pais ficam, não, tadinho, ele é só levadinho, faz o que ele quer. Tipo, eu acho que tem que haver o equilíbrio, né? Tipo, você não pode nem rotular sem saber, mas também você não pode deixar de procurar ajuda profissional para saber o certo. Não, e tem um detalhe, tipo, igual, eu percebi lá na escola do meu trabalho que tem crianças que elas têm um laudo mesmo de TDAH ou dislexia, que é coisa assim, e elas não conseguem fazer a prova e desempenhar bem fazendo a prova dentro da sala de aula com os outros amiguinhos, que são colegas. Porque ela se distrai fácil, ela tem dificuldade de concentração, e, tipo, não é, tipo, só frescura. Então, elas têm um laudo, elas saem e fazem a prova no lugar reservado com a pessoa acompanhando. Mas tem garoto que só quer atrapalhar a prova mesmo, ele só quer lá brincar porque não tá nem aí, entendeu? Então, esse olhar, tipo assim, é, tem que ter esse olhar cuidadoso do tipo assim, meu filho tá apresentando esses sintomas, eu preciso ver se fazer um acompanhamento, se é necessário ter algum laudo, se é necessário ele ter uma ajuda de, tipo, igual eu falei, de levar ele para outra sala e fazer a provinha dele lá, porque ele tem dificuldade de concentração. É beleza. Mas às vezes o seu filho também tem dificuldade de aprender as coisas. Então, você, sei lá, dá aula de reforço, senta, estuda com ele. Nem sempre, tipo, tudo é transtorno e também nem nada é transtorno. Você tem que ter o Sim. equilíbrio e você tem que ter a sagacidade de observar e falar assim, vamos fazer isso e ver o que é. Sim, com certeza. E uma coisa que a minha psicóloga falava que tem a ver com isso é que, tipo assim, não é todo mundo que precisa de psicólogo. Não é todo mundo que precisa de terapia. Entendeu? E eu concordo, e eu entendi o que ela quis dizer. Tipo assim, não é todo mundo que tem algum problema, que tem algum transtorno. Mas o ideal é que se você está na dúvida, é melhor você perguntar e fazer uma consulta com alguém que entenda, né? Tipo, eu tô na dúvida, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho ansiedade crônica? Porque ainda existe a banalização da ansiedade. Hoje em dia, qualquer estressezinho mínimo que você passa, eu É, sou ansiosa. Eu sou ansioso. sim. Aí eu, tipo, beleza, o seu psicólogo ou o seu psiquiatra falou pra você que você tem ansiedade, ou você que se autodiagnosticou sem ter noção nenhuma, né? Porque, tipo, não é todo estresse que é ansiedade. O famoso, toma esse remedinho aqui que eu tomo que vai te ajudar. Cara, isso é terrível, velho. Isso acontece muito. Ai, Tipo, eu tomo esse fala, desculpa. daqui, mas você toma de um, toma meio, porque aí é meio termo, sabe? Aí cara, não faz isso, né? Vai no médico e procura saber o que que você tem e o remédio específico pra você, cara, porque fazer Sim, isso não dá não. sim. Outra coisa, já que a gente tá no tema banalização, que me incomoda é a banalização da cura daquilo que você tem. Vou contar histórias que acontecem comigo. Tipo, às vezes eu comento com as pessoas, olha, eu tenho fobia específica de relâmpago e trovão, então se começar a chover, eu vou ficar quieta, eu vou ficar na minha, tipo, né? Aí a pessoa, tipo, ai, mas peraí que eu vou te contar. Você sabia que relâmpago é só uma descarga elétrica? Tipo, não precisa ficar com medo, sabe? Não vai acontecer nada, tipo, gente, eu sei que não vai. Racionalmente, eu sei o que é eletricidade. Racionalmente, eu sei.
que não vai acontecer nada. Porém, quando eu entro no ciclo da fobia, que vem a ansiedade seguida da fobia, e se eu não fizer as técnicas que eu aprendi com o meu tratamento, eu entro no ataque de pânico. E aí, quando você entra no ataque de pânico, filho, já era. Já era, porque daí você tem que esperar passar. Mas, racionalmente eu sei, mas o meu corpo não entende isso. Tipo assim, quando começa a ansiedade pré-chuva, tipo assim, não sou eu que tô lá achando que, tipo, literalmente o raio vai entrar na minha casa ou se eu olhar no espelho eu vou morrer. Não é isso. Mas o meu corpo está ali num alerta de que tem perigo. Eu entro no ciclo do alerta do perigo. Mesmo eu tendo estudado milhões de vezes a ciência do raio, a ciência do trovão, eu sei que o trovão é só deslocamento de ar causado pelo barulho. Tipo assim, né? Quer dizer, o barulho é o deslocamento, é causado pelo deslocamento de ar. Eu sei que é só ar sendo deslocado que faz barulho, mas eu tenho medo de morrer quando tá relampeando e trovejando. E daí, tipo, aí a pessoa vem com a cura pra mim, tipo, não, eu vou só te explicar o que é o raio. Ou então, tipo assim, você já tentou, sei lá, tomar maracujina quando tá relampeando? Tipo, minha filha, se maracujina resolvesse, eu não tava tendo ataque de pânico por causa do relâmpago. As pessoas banalizam a cura, elas vêm trazer a cura pra você. Isso é muito louco. Não, isso acontece muito com pessoas com depressão. Tipo, só você assistir um negócio que você gosta que você fica melhor, pô. Assiste uma série aí, sai, vai conversar com os amigos, arruma uma namorada, casa, sei lá, qualquer coisa. Aí a pessoa vai Aham. e vai falando, e você tipo assim, cara, se desse jeito em alguma coisa que eu possa fazer, eu já teria feito há muito tempo. Então, tipo, é doideira. Comigo já aconteceu. Já aconteceu da pessoa falar, tipo assim, cara, não é real, não tem nada. Tá, mas eu tô vendo. Sim. E aí, é o que você falou, as pessoas, elas, às vezes, eu entendo que às vezes as pessoas próximas querem te ajudar e elas nem sempre, tipo assim, não a maioria das vezes que elas falam isso, elas não falam, tipo, pra te diminuir o que você tá sentindo. Às vezes a pessoa só quer ajudar, mas, cara, tem coisas igual você falou, que não tem como. Você sabe que o raio não vai entrar na sua casa, vai te matar fulminado aí e você vai morrer, sabe? Mas, cara, acontece e não é tão simples assim quanto parece, sabe? Tipo, controlar. E é meio doideira isso, é meio É, doideira. é tipo assim. E. Eu não sei explicar. Eu concordo com você. Eu entendo que a pessoa vem, às vezes, de uma posição de carinho, de querer ajudar. Né? Do tipo assim, não, vou te dar esse conselho e tal. Aí, às vezes, as pessoas que são muito próximas de mim, eu falo o que eu preciso. Por exemplo, eu preciso, o que me ajuda? Não estar sozinha na hora da chuva. Porque pra mim é muito pior quando eu tô sozinha do que quando eu estou com alguém que eu conheço. Então, tipo assim, se eu puder não estar sozinha, ok, mas, gente, na vida real isso não é viável. Eu sou uma pessoa adulta, eu trabalho, meu marido trabalha, é impossível eu nunca estar sozinho na hora da chuva. Tipo assim, fechar Sim. a cortina me ajuda, entendeu? Agora, tipo assim, tipo, sei lá, fazer uma coisa meio que, tipo, sei lá, sabe? Ai, você já tentou, tipo, sei lá, e a pessoa fala uma coisa meio mágica assim, sabe? Aí, tipo, então, não vai funcionar, me desculpa, mas não vai. Não, tem pessoas também que, tipo, não estão falando carinhosamente, não são pessoas próximas. Aí ela meio que só diminui o que você sente e fala assim, é besteira, porque é só o deslocamento de ar. Tá, tudo bem, mas eu sinto isso e é real, tipo, me afeta. E às Sim, vezes a pessoa, ela só não entende mesmo, fala, é besteira. Tem os dois lados, né? Tem a pessoa que tá com sim, carinho, que tenta te ajudar, mas tem a pessoa também que não liga e acha que é besteira, isso tá sentindo. sim. E é muito, eu acho, eu sinto dificuldade de explicar às vezes que é só uma reação do meu corpo em relação àquilo e é o meu cérebro que libera, porque tipo é uma questão, o cérebro libera lá
todos aqueles hormônios que são os hormônios do medo. Então, tipo assim, não é uma coisa que eu consigo controlar com facilidade. Tipo, o meu corpo está reagindo àquilo, tá liberando hormônio que vai me causar ansiedade, que vai virar o medo e nananã. E daí, tipo, tem técnica para você tentar segurar. Mas é uma coisa que, tipo, é do meu cérebro tá gerando aquele medo. E aí eu vou fazer o quê? Né? Eu não sei se... Eu sinto muita dificuldade de explicar. Que, tipo... Eu entendo. Eu entendo a lógica do raio e do trovão. Mas o meu corpo gera um medo. Que eu sinto real. E aí? Aí eu não sei te dizer, porque É. eu não tenho Ah, esse tipo de medo, no sentido dessa fobia. Mas quando eu estava muito destabilizado, que eu tinha a maior parte de crise, eu sentia muito medo, porque as coisas que eu via, elas eram reais. Assim. Apesar de não serem reais, tipo, as outras pessoas não estarem vendo o que eu estava vendo, mas eu estava vendo e era real, e eu tremia, eu sim. sentia medo, eu chorava. Então, nesse lado do medo, eu te entendo, porque é ruim, cara. E sentir medo é horrível. Nenhum ser humano, nenhum animal do mundo se sente Gosta. bem sentindo É, medo. Fica acuado, fica acuado. é. E é tenso. Mas eu tava meio que falando mais assim do você consegue explicar para as pessoas que é uma coisa que o seu corpo faz, tipo assim, quando você comenta com alguém que você está, por exemplo, vendo algo, você está vendo algo, é real para você, é real para os seus olhos e é real para o seu cérebro, porque é muito fácil a pessoa chegar e falar assim: "Não, Bruno, não tem nada ali não". Tipo, tá, mas você tá vendo? Você tá ouvindo, você tá sentindo o cheiro às vezes, né? Então, assim. Sim, sim, mas é porque também tem coisas que eu não lembro, sabe? Quando Ah, eu tá. estava em crise, Sim. então, tipo, tem muita coisa que eu não lembro. Às vezes eu tenho um flash, mas eu não lembro, assim. Mas já aconteceu isso, que você falou, algumas vezes, tipo, olha, não tem nada aqui, por que você está falando isso? De algumas pessoas que estavam perto, assim, quando aconteceu algum episódio de crise. Porque aqui em casa todo mundo respeita muito e se eu falasse estou vendo, todo mundo fala, não, você está vendo, tudo bem, mas vamos ficar junto aqui, vamos focar em outra coisa. Mas já aconteceu de eu estar em lugares, em ambientes, que as pessoas não tinham o contato que a minha família tinha comigo, então eles não sabiam direito como lidar. Aí algumas pessoas, igual eu falei, tem pessoas que carinhosamente falavam, Bruno, tenta não focar nisso, não tem nada, não sei o que lá. Mas tinha pessoa tipo assim, cara, você é maluco, o que você tá vendo, não tem nada aqui, entendeu? Aconteceu as duas coisas, mas eu não Sim. consigo, tipo, te explicar mais ou menos Sim. como que era o medo, assim, que, tipo, realmente eu não consigo me lembrar. Nem a questão do medo, mas acho mais a questão de conseguir explicar para as pessoas que, tipo assim, não é só falar para você que não existe, né? Apesar de que eu acho que também não é bom, não sei o que você orientaria, mas, tipo, eu acho que não é bom também a gente interagir com aquilo. Né? Por exemplo, se você tá vendo algo, a gente não pode validar também, né? Tipo, interagir com aquilo que você tá falando que tá vendo. Não sei se pode ou se não pode. Daí já é uma pergunta leiga. Aconteceu um caso comigo uma vez muito engraçado, eu nunca vou esquecer disso. Eu Ah, tava com um amigão meu, a gente tava jogando basquete numa quadra, aqui em algum desse bar de Volta Redonda aqui. E aí, do lado da quadra, aqui tem, na Volta Redonda, em Barra Mansa acho que também tem, né? Aqueles academia para os idosos, ficar fazendo exercício lá, e tem uns sei. negócios de exercício. Então, do lado da quadra tinha um, aí tem as barras, negócio de fazer abdominal aí tudo. E chegou um cara lá e começou a fazer, do lado da quadra que a gente estava. Aí a gente parou, falou, vamos dar uma pausa, beber uma água, e beleza. Aí saímos da quadra e sentamos num do banco da pracinha e o cara tava lá fazendo. Aí meu amigo foi lá até o cara, chegou, cumprimentou, falou boa noite e voltou. Aí eu falei assim, você conhece ele? Aí ele, não conheço não. Mas eu achei que se você estivesse vendo coisa, você ia se sentir melhor comigo cumprimentando o cara, tá ligado? Tipo assim, pra eu saber que o cara era real.
Cara, eu nunca vou esquecer isso. Tipo, ele foi lá cumprimentar o cara, ele cumprimentou o cara, pra Aham. eu ver que o cara era O real cara e eu era não tava real vendo. de Ele ficou verdade. que ele ficou preocupado, deu me sentir acuado, assim, entendeu? E aí eu falei, cara, Aham. isso aí é sensacional, isso aí é demais. Sensacional. Mas É. aconteceu coisa assim comigo. Aham, aham. Não, Eu é. nunca vou esquecer isso. É, a gente sempre tem uma preocupação de ser carinhoso, né? Mas às vezes é aquilo. Às vezes a gente também não sabe, né? Tipo, como agir, né? Mas, tipo, ó, o meu conselho, que eu não faço com ninguém, não fale que. Não, não, é o tema de hoje, não banalize as coisas. Não Uhum. fale com a pessoa assim, ah, é só isso. Se uma pessoa tá com depressão, tipo, ah, não é só tristeza. Não fala, ah, é Sim. só fazer isso. Se a pessoa tá com fobia de qualquer coisa, trovão, raio, cachorro, leão, cobra, sapo, tipo assim, Sim. não é só um bicho, a pessoa tem medo daquele bicho. Então, ah, não é só Sim. um bichinho, encosta nele aqui. Não fale isso. Sim, não A pessoa fale. está ansiosa. Ah, é só respirar fundo e contar até 10. Cara, não resolve. Então, tipo, não faz as coisas óbvias, porque isso machuca e, na maioria dos casos, não resolve bosta nenhuma. Não, não. É. Sabe por quê? Porque o óbvio a gente já escutou tantas vezes. Cara, a minha mãe, você conhece minha mãe, ela tem fobia de sapo, perereca, Ai, rango, qualquer coitada. anfíbio, assim. Uhum. E ela, se aparecer um sapinho, a gente mora aqui no sítio, né? Se aparecer um sapinho na porta da nossa casa, ela não sai de casa, literalmente. Então, tipo, ah, é só um sapinho, show. Não, pra ela não é só um sapinho, entendeu? Sim, sim. Super entendo. É, essa questão da banalização do sintoma da pessoa. Porque às vezes você fala assim, ah, você só tá sentindo isso. Não é só isso, né? E eu acho que a gente sempre tenta buscar uma cura, né? E quando a médica falou quando a médica a psicóloga falou assim: "Ah, então, a fobia é uma coisa que não tem cura, tipo, você vai ter que lidar com isso, você vai conseguir lidar melhor com isso." Com o passar do tempo e das técnicas da terapia, mas não tem como um ser humano nunca sentir medo, tipo, não tem como cortar essa sensação. Aí, não sei, é também outro aspecto, né, disso, porque eu acho que todo mundo espera que você tenha um tratamento com a finalidade de nunca mais ter aquilo. Eu acho que isso é muito o autoconhecimento. Tipo, você se conhecer, saber suas limitações, saber seus gatilhos. E esse processo ele só é vencido quando você se conhece. Que aí às vezes você pode evitar problemas futuros. Por exemplo, você tem medo de cachorro, você não vai no canil lá ver os cachorrinhos. Você vai ficar impactado com aquilo. Você tem medo de chuva, você não vai, quando começar a chover, você não vai ficar lá para fora da sua casa, lá, ah, chuva, me molha para ser curado. Não, você tem que evitar esses caminhos para você conseguir lidar com as coisas. Uhum, Então, o autoconhecimento é muito importante. Eu sim. melhorei muito. As pessoas às vezes perguntam assim, ah, Bruno, como que você conseguiu passar por tantas dessas coisas psicológicas e tá muito bem hoje? Cara, eu procurei me conhecer. E tem uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias, que eu acho que é lindo, assim, que tem no ser humano, é a habilidade e a capacidade de seguir em frente que o ser humano tem. A gente foi criado para superar obstáculos, não tem jeito. Então, o meu conselho para as pessoas que estão sofrendo com qualquer tipo de transtorno, fobia, tudo, você é forte o suficiente para conseguir passar. Não, isso não significa e não anula as ajudas que você pode ter de pessoas, remédios, técnicas e o que te ajudar. Você é forte, junto com as ferramentas que você tem, você pode superar isso. Então, eu acredito que se você procurar se conhecer e procurar enfrentar esse tipo de coisa de frente, e com a ajuda dos meios e das pessoas, você vai conseguir sim, nem que seja minimizar
alguma coisa, entendeu? Você não vai ficar só paralisado com medo todo dia. Sim. Tá, tem dia que você tá pior e você vai ficar mais borocochô, você vai ter mais medo. Mas se você fizer uso das ferramentas que você tem ao seu redor, das pessoas que você tem ao seu redor, você vai conseguir lidar melhor com isso. Nem que seja 1% melhor, mas, tipo, você prefere estar 100% ruim ou 99%? Eu prefiro 99%. Então, Sim. tipo, você pode sim, você tem sim força para poder passar por esse tipo de coisa. Isso, isso. E do mesmo jeito que você tem força para passar por essas dificuldades, você também pode, né, já que a gente está falando da banalização, reunir forças para aprender sobre essas coisas, para parar de banalizar os diagnósticos das outras pessoas também. Porque eu acho que muita da banalização vem da falta de conhecimento. Mas hoje, com o advento da internet, você pode buscar Exatamente. informação gratuita e informação de qualidade. É claro que não é para você sair aceitando tudo que os outros falam por aí, não é sobre isso. Mas você pode entrar e ler um artigo científico, você pode entrar no perfil de uma psicóloga ou de algum profissional e ler sobre os assuntos, né? Eu acredito muito que as pessoas elas podem aprender sobre os assuntos e se conscientizar. Sim, e aproveitando a deixa, se você é o tipo de pessoa que está sofrendo por algum tipo, sofrendo, está passando por um transtorno, ou tem alguém próximo, família, amigo, cônjuge, sei lá, que seja, qualquer tipo de pessoa, vale a pena você procurar algumas coisas e se informar, igual você falou, para você entender, porque às vezes você pode se ajudar, muitas vezes você pode ajudar, mas às vezes você não sabe como funciona o mecanismo de X problema, e se você pesquisar, você pode ajudar, você pode estar ali, estender a mão e falar, oh, tô contigo. Sei lá, se a pessoa está se sentindo sozinha, você chega, às vezes não fala nada, dá um abraço, traz uma coisa que ela gosta. Então, tipo, se você está passando ou tem alguém nesse ambiente, procura se informar, procura saber como é que independente se é de TDAH, esquizofrenia, fobia, TEA, qualquer coisa, cara, tenta se informar, porque é muito importante isso. E, Sim. às vezes, a empatia de uma pessoa se colocando no seu lugar e a pessoa fala assim, poxa, eu sei que deve estar difícil, mas eu tô aqui contigo, cara, faz muita diferença, faz muita diferença. Faz sim, faz muita diferença. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente começa a usar palavras como coisas pejorativas. Eu acho que, igual eu tava falando no começo, né, da live, eu acho que isso é o que me incomoda mais. Quando você tenta ou vender o outro com o diagnóstico dele, ou talvez o não diagnóstico, a gente às vezes nem sabe se a pessoa tem ou não, e daí você vai e quer usar aquilo de uma forma, tipo, pejorativa, sabe? Isso pra mim, Sim, das banalizações, eu acho que é o pior, porque quando a pessoa fala alguma coisa, mas com a intenção de te ajudar, beleza, ela tá vindo de um lugar de tentativa de ajuda. Agora, quando ela tá falando bobeira só pra te ofender, pra mim é o pior. Sabe? Tem muita gente que não mas, entende, muita gente preconceituosa também. mas isso infelizmente passa pelo âmbito do ser humano, né? Que os seres humanos são diferentes, né? Tem gente que tem prazer em diminuir os outros, tem Sim, prazer sim. em botar as pessoas para baixo. Infelizmente, né? Aí no mundo a gente tem que conviver com eles. Infelizmente, isso é verdade. Isso é verdade. Mas gostei da conversa até Eu aqui. também gostei, gostei. Eu achei que a gente conseguiu, né, falar bastante sobre o tema, sobre a banalização, sobre como a gente se sente em relação a isso, né? E a gente É. vai Vamos fazer um continuar. resumão? Oi? Fazer um resumão só para. Vamos fazer um resumão assim só Faz para aí, acabar? vamos fazer. Uhum. Em primeiro lugar, acho que é não banalize, né, os transtornos. Se você tem ou Uhum. se você conhece alguém que tenha, não fique falando, oh, eu sou bipolar, sem saber se você é bipolar ou não. Exemplo, tá, gente? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Uhum. Ansiedade é muito importante saber lidar com ela. Você está se sentindo ansioso, por favor, procure alguém, procure principalmente ajuda psicológica. Não fique tomando remédio dos amiguinhos. Cada um tem um organismo, então, ó, tome cuidado.
Não fique achando que o problema não terceirize, não, essa palavra, não terceirize o seu problema vendo o problema do outro. Às vezes o que a pessoa está passando pode ser, mesmo que você passe a mesma situação, para você, como você é um ser diferente, ela vai surtir outros efeitos na sua vida. Sim. Cuidado com os termos pejorativos das fobias. Respeitem, porque quem tem fobia, tem fobia. Não é só falar, é uma aranha. A pessoa que vê uma aranha na frente quer morrer. E pode ser uma aranha de 2 centímetros, Desse daquela que a gente vê tamanhozinho. no cantinho. Sim. Então, não banalize os sintomas, tipo, é só isso. Tome cuidado. E é claro, para fechar aqui, se você está sentindo qualquer tipo de coisa, por favor, procure ajuda. Procure uma pessoa muito próxima, membro da família, de preferência vá com alguém ao médico para que ela possa te orientar. E o resto é seguir vivendo, porque ser humano é se superar a cada dia. E encerra com essa mensagem. Amei, amei, amei. Isso vale, pessoal, para todos. Eu sei que a gente falou mais aqui, eu falei mais da fobia, né? O Bruno falou um pouquinho da perspectiva dele sobre a esquizofrenia, mas a gente não tá falando só disso. A gente tá falando sobre todos, né? O respeito a todos os possíveis diagnósticos, né? E evitar todos os tipos de banalização em relação às doenças psicológicas. Primo, você fechou com chave de ouro, foi maravilhoso. Amei. Então é isso aí, pessoal. Pode fechar aí a live de hoje. Eu acho que você vai ter que fechar. Não, eu vou fechar por aqui, mas eu digo assim, pessoal, fiquem bem aí final de semana. Tá. A gente se encontra de Na novo quarta-feira. quarta-feira, Masterchef. Masterchef. Eu ainda estou com vontade de comer o peito de frango perfeito. Até tava chorando lá com Wesley, tipo, queria comer o peito de frango. Eita. Pessoal, encontro Tava com a vocês. cara boa aquele frango. A gente se encontra quarta-feira com o react do Masterchef temporada 11, episódio 8. E sexta-feira, segundo episódio do podcast falando aí sobre algum assunto sobre psicologia na sexta-feira. Combinado? Tchau, Beleza? pessoal!